Bem-vindos a mais um ACI Conecta, o podcast da Associação Comercial, onde entrevistamos nossos associados, falamos de tendência de mercado e assuntos pertinentes à comunidade. Hoje vamos falar de assunto muito importante para os empresários e para as famílias, que é a dupla jornada e sobre seguros. Com a gente, nossa convidada especial, Dirley de Almeida. Dirley, muito bem-vinda. Muito obrigada, Wellington. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, em nome do presidente, da diretoria, da equipe da Associação Comercial, em ter você como associada, tá no cerne da Associação Comercial, trazer essa visibilidade para os seus associados. Muito obrigado pelo seu sim. Muito obrigada eu. Imagina, e para começarmos de forma bem fluida, Dirley, conta pra gente quem que é Dirley de Almeida, como que essa mulher, essa mãe, essa empresária aqui em São José dos Campos. Bom, eu nasci em São José dos Campos e sempre morei aqui. Vim de uma família que o meu pai foi um homem muito empreendedor, ele montou vários negócios, então ser empreendedora já está no sangue, Tava está no na DNA. veia, né? Está no DNA. E praticamente era inevitável eu não seguir nesse ramo, em ser uma empresária, porque eu convivi com isso todo o tempo, né? Então isso é natural para mim. Então já veio da família. Já. E o segmento que você escolheu, corretagem de seguros, planos de saúde, como que isso aflorou? Eu comecei a minha vida profissional em banco, né? Eu comecei como estagiária na Caixa Econômica Federal, fazia contabilidade, e depois acabou o estágio, eu fui trabalhar no Bradesco por muitos anos. Quando eu saí do Bradesco, foi uma opção, uma escolha, não foi uma renúncia, foi uma escolha para cuidar dos meus 2 filhos. Então, eu cuidei deles até quando tinham ali 4, 5 aninhos e depois eu voltei para o mercado de trabalho. Eu retornei para a área comercial, eu nunca fui comercial. Apesar de ser empreendedora, eu nunca fui comercial. E voltei para a área comercial, trabalhando com plano de saúde na extinta Unicor. E eu gostei muito, me identifiquei muito com o plano de saúde, muito mesmo. E quando a Unicor foi extinta, eu decidi unir a experiência da área comercial com esse viés empreendedor e criei a Severar, corretora de seguros, em 2003. 2003, que bacana. 22 anos aí de CNPJ forte na cidade. Graças a Deus. Voltando um pouquinho, você mencionou seus 2 meninos, né? Vamos entrar numa parte que poucos dão a devida importância, né? Que é falar dessa dupla jornada. Como que foi para você empreender e ser mãe, né? Ter essa veia empreendedora e ser mãe, conciliar essas duas jornadas. Foi difícil para você? Quais foram alguns dos desafios? Olha, eu acho que a palavra-chave realmente é conciliar, tá? Para que as escolhas, elas não tenham que ser uma renúncia que você venha se arrepender depois, né? Então, quando você concilia e quando você tem uma rede de apoio, tudo flui muito bem. Essa rede de apoio, ela é fundamental. Dos familiares, da escola, da babá, que seja, você tem que ter pessoas de confiança para te auxiliar. Então, para mim não foi tão difícil, porque eu levei isso de uma forma até leve, porque se eu não tivesse fazendo aquilo que eu nasci para fazer, eu não estaria feliz, né? Então, eu não seria uma profissional, não estaria seguindo a minha carreira, e será que eu seria uma boa mãe assim? Então, por um período, eu optei por ficar com eles, cuidar deles. Isso foi muito difícil, porque para quem tem aí o sangue de empreendedora, ficar sem trabalhar fora é muito difícil. As dificuldades também vêm da área financeira, porque seu rendimento cai. Ser mãe é muito trabalho, tem que ter muita energia, que os pequenos, né, exigem muito essa energia da gente. Então, foi tudo muito dedicado, mas foi tudo com escolhas. E quando eu retornei, eu também retornei sabendo que eu teria que deixar uma parte de lado, né? Mas aí entra a escolinha, entra outras coisas Aí já e bem, tudo correu bem. a gente consegue
conciliar a jornada com a É. rotina das crianças também, né? Sim, sim. Ah, que bacana. Mudando um pouquinho dessa reflexão da dupla jornada, ah, queria falar para você que a presença feminina no mundo dos negócios cresce exponencialmente. Não precisa nem falar isso, que é notório, É. né? Como que você enxerga essa evolução da liderança no mundo dos negócios? Você que é uma mulher com 22 anos de CNPJ, identifica esse momento exponencial das mulheres? A liderança das mulheres em todos os segmentos é real e não tem volta. Não tem volta, né? As mulheres têm até outras habilidades que fortalece em vários segmentos delas se destacarem. Eu vou falar um pouquinho da área de seguros, que é Por favor, a, especialidade, né? a área que eu mais conheço, né? Nós temos superintendentes na área de seguros, na Sul América, em várias seguradoras temos diretoras, gerentes. Então, a presença feminina na área de seguros, ela é muito forte. A presença na liderança feminina na área de seguros Em alto é escalão, né? fortíssima, fortíssima. Ah, que importante. E aproveitando falar um pouquinho da sua experiência, quais são os maiores desafios e dificuldades que esses líderes, e até mesmo você, enfrentam em algum ambiente de negócios? Enfrenta algum desafio na Severá? Olha, o desafio eu acho que é geral para as mulheres, porque muitas vezes a sensibilidade é confundida com fragilidade. Eu penso assim, Certo. Por favor, penso. vamos explorar mais. Porque tem a competitividade, né, com os homens e, e isso é muito forte, principalmente com a maternidade, que é uma certa desvantagem na carreira, porque elas têm que se ausentar por um período, e Exatamente. nessa ausência, ela está fora do jogo, né? E aí a competição fica desfavorável para ela. Mas é uma dádiva que só as mulheres têm e elas devem curtir e aproveitar a carreira. Elas tendo talento, sucesso, dedicação, elas vão resgatar. Não deixa de ser uma dificuldade, mas depende de como vai ser enfrentado isso, né? Com os bons resultados, isso não é impedimento, é um certo atraso, mas não é impedimento. Vamos colocar um desvio nesse caminho, nessa jornada de sucesso, né? É uma pausa, é. Verdade. Desvio de rota, recalculando rota. Exatamente. Aproveitando que você falou de recalcular a rota, eu quero aproveitar e falar para o pessoal que não conhece seguros, a gente trazer alguma pauta para desmistificar esse mercado de seguros que as pessoas não conhecem, né? As pessoas acham que seguros é somente vender a pólice. Diga que estão erradas, por favor. Estão totalmente erradas. Não é só vender a pólice. A corretora de seguros, ela é a intermediária entre a seguradora e o cliente, né? Então, ela vai traduzir o segurez, né? Que são as palavras prêmio, franquia, as coberturas, as Sinistro. provisões, sinistro, tudo isso. Então, ainda tem muitas dúvidas. Algumas pessoas podem achar que a figura do corretor de seguros, ela pode ser substituída pela internet, pelo cálculo autônomo, mas isso não vai acontecer. Por quê? Tem que ter o esclarecimento. E o corretor, ele não é porque ele está fazendo o seguro, contratando o seguro com a corretora, ou pela internet, que vai dar diferença de preço. Não, quem precifica o seguro são as seguradoras. Ok. Quem paga os honorários dos corretores, das corretoras, são as seguradoras, né? Então, não vai ter diferença de preço. O que vai ter é um autoatendimento ou um completo atendimento, personalizado, uma consultoria. Eu vou colocar essa pergunta um pouquinho mais para frente. Tá? Eu quero abordar com você quais são as perguntas mais comuns que os clientes te fazem. Não é que eles
fazem tanto as perguntas, mas eles têm dúvidas. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que a franquia, numa colisão de veículos, num seguro de automóvel, a franquia do terceiro, ela não é paga pelo segurado. Ele paga a franquia do carro dele, dos Certo. danos do carro dele para o conserto. Mas para o terceiro, não. Vamos supor, num acidente, tá? Você deu uma batidinha de leve num carro, mas ele se perdeu e capotou, né? E danificou bastante, o carro bateu num muro e tal. Mas o teu carro só teve um arranhãozinho, né? Que não vai ficar nem R$ 500 para consertar. E o do carro do terceiro ficou aí em 30 mil. A franquia só é do carro do segurado. Para o terceiro, não vai ter essa franquia. Então, é uma dúvida que eu vejo que é muito comum. Eles não perguntam porque eles nem sabem que existe essa diferença. Entendi. Hoje, o mercado de seguros, ele não somente os veículos, ele tá muito abrangente, né? A pessoa fala até de seguro de iPhone atualmente, né? É, Quais são os seguros que a Asseverar auxilia as pessoas a contratarem? a Severar é especialista em planos de saúde empresarial, mas nós temos também, claro, o plano de saúde para a pessoa física. Certo. Então, nós temos plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, que é importantíssimo, seguro patrimonial, que é o seguro de carro, de casa. Nós temos consórcio também, consórcio de automóvel e imóvel, que é fantástico. Ah, isso eu vou puxar a orelha do Guilherme, ele não me falou. Isso é fantástico. Eu costumo até dizer que eu mais compro que vendo, porque eu adoro consórcio. O meu primeiro consórcio, eu fui contemplada na quarta parcela. E em outubro do ano passado, nós tivemos um cliente, um segurado, que foi o primeiro consórcio que ele fez, e numa campanha da Porto Seguro Consórcio. E ele fez o consórcio e ele foi contemplado na terceira parcela. Terceira. Já está com o imóvel, está super feliz. E Foi muito bacana. pagando pouco, né? Nossa, não tenha dúvida. É uma diferença assim gigante, imensa. Não, é muito bom saber. Vou retomar isso aí para divulgar para todo mundo. Bacana. Voltando naquela parte entre a diferença em contratar um seguro direto com a seguradora Tá, e contratar um seguro com uma corretora especializada. Quais são certo. esses diferenciais? Primeiro, você não consegue contratar um seguro com a seguradora diretamente. Ótimo. Por exemplo, você não pode ir na GM e comprar um carro lá. Você tem que comprar através de uma concessionária. A mesma coisa acontece com o seguro. O seguro, ele segue as normas da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados no Brasil. Então, tem uma Ótimo. série de regulamentos, enfim, né, bem burocrático, bem regulado mesmo. E as seguradoras, elas não podem vender. Elas não podem vender. O que elas podem fazer é indicar um corretor para atender aquele cliente que procurou. Entendi. Então a pessoa fala assim: ah, eu contratei um seguro GM. Não, você foi indicado a um corretor que indicou o seguro GM, um exemplo. Hum, Ou um seguro ah, Porto. não, É, eu quero contratar um seguro da Sul América, ótimo. ou Porto, que seja, Uhum. tá? Então, eu liguei para a Sul América, não sou cliente, eu entrei no site, não sou cliente. A Sul América, ela tem uma lista de corretores que ela vai, dependendo do CEP da região, ela vai direcionar esse atendimento para esse corretor. Então, ela vai ser atendida por um corretor, sim. Ela não está comprando diretamente pela Sul América. Ela só recebeu o contato pela Sul América, pela Porto, mas ela não pode vender. E tem pessoas que realmente mandaram essa pergunta pra gente, a gente fez uma pauta, que não sabe a diferença entre a seguradora e E a falando corretora, e a né? corretora, né? E Uhum. fora as corretoras normais, eu gostaria de entender um pouco mais o diferencial da Severar. A Severar, ela tem uma equipe fantástica, tá? Para comercializar e para administrar o seguro dos segurados, né? Então, a gente cuida da renovação, a gente cuida do pós-venda. O segurado tem dúvida, às vezes até, como que eu faço no aplicativo? Olha, não chegou o boleto e meu exame não foi autorizado. Nós temos uma equipe pronta para atender ele, sabe? E graças a isso, nós temos clientes
há mais de 15 anos na corretora. Há mais de 15 anos. A maioria dos nossos clientes tem mais de 5 anos na corretora. A maioria, Então, a maioria. vou abordar mais para frente com você essa parte de cativar o cliente, Tá. né? Mas trazendo esse diferencial que você falou, você ainda enfrenta entende que muitas empresas negligenciam essa parte de seguro, né? Eles não pegam a orientação, eles falam, eu seguro, vou banalizar aqui, qualquer corretora que eu for acessar vai me vender o seguro. Não é bem isso. Quando você entra, um exemplo, numa Severar, você vai estruturar o seu patrimônio familiar, igual você falou, a saúde, né? Então, desde a saúde do seu patrimônio até a sua saúde familiar, mesmo o seu bem-estar. É. Não abrange tudo isso? É completamente diferente o atendimento com um comercial de uma corretora que é especializado no assunto, né? Quando ele tem que fazer um orçamento, um estudo do plano de saúde, ele vai verificar tudo. A massa que vai ser coberta, né? Que são os funcionários, os dependentes, se tem coparticipação, se não tem, qual área que atende. Nós vamos pesquisar em todas as seguradoras, vamos preparar um estudo, vamos apresentar a melhor opção. Mas nós temos todas e vamos dirigir o cliente para aquilo que é o melhor para ele de custo-benefício. Então, você perguntou de diferencial, eu lembro logo da equipe, porque eles são fantásticos, mas assim, o diferencial é mesmo a especialização no seguro. Uhum. Nós entendemos aquilo que nós estamos falando. Isso é muito importante, né? E igual você falou, o Guilherme, eu falo muito o nome do Guilherme porque é uma pessoa que eu tenho um contato, né? Um certo contato, e realmente é uma pessoa diferenciada. Ele é muito atencioso, sim. Muito dedicado, competente, com certeza. Parabéns, viu, Guilherme? Ó. E vai ter que pagar o almoço, hein? Trazendo ainda dentro desse mercado de seguros, você está vendo alguma mudança? Tem alguma tendência chegando? O setor está se transformando? As tecnologias estão ajudando as corretoras a trabalhar melhor, de forma mais fluida no atendimento dos clientes? Sim. A tecnologia ela tem ajudado muito em todos os processos de seguros, todos os processos, né? Tanto na transmissão, nas vistorias. Antigamente as vistorias, né, de seguro de carro, por exemplo, elas eram feitas por empresas que iam até o cliente levava o veículo até a seguradora para fazer a vistoria. Hoje não. Hoje o cliente recebe um link, ele mesmo tira a foto do veículo e pronto, já está segurado, né? Então a tecnologia ela veio para facilitar, para otimizar, agilizar e fazer tudo de uma forma muito mais segura até, né? Então ela favorece essa evolução, ela favorece muito no ramo de seguros. Antigamente os contratos, por exemplo, de plano de saúde, eram todos manuais, todos manuais. Então era impressão atrás de impressão, às vezes eram 200 páginas para uma só empresa, às vezes com 5 vidas eram 200 páginas, Imagina né? administrar todo esse arquivo, né? Muita coisa mesmo. E o cliente tinha que assinar tudo isso, né? E a gente levar até a operadora, depois tirar cópia de tudo assinado, entregar para o cliente. Era terrível. Hoje não. Hoje é tudo assinatura digital, tudo arquivado na nuvem. Nós nem temos mais arquivos na corretora, é só um armário para guardar material de escritório. É muito bom. Então, essa tecnologia, essa evolução, ela favorece muito, ela ajuda bastante. Tem um pouco de contra também, que são muitos anúncios na internet, né, que oferecem seguros que não correspondem à realidade, né? Então são os atrativos, às vezes colocam lá plano de saúde a partir de R$ 50. Você vai ver, não é nada disso, não tem nada a ver. É só um chamariz Só um para a chamariz. pessoa fisgar a pessoa, né? Então as pessoas têm que estar muito atentas que com a evolução, com a tecnologia, também vem aí os riscos Os juntos, riscos. né? E você falando de risco, quero retornar na nossa conversa, você falou de relacionamento e confiança. Certo. Né? A Severar, ela minimiza os riscos para os seus assegurados. Eu imagino isso. Você, nesses 22 anos de CNPJ com a Severar,
Como que você tem conquistado e ainda fidelizado esses clientes com você? Como que é essa Certo. relação, esse relacionamento com seus clientes? O relacionamento, ele foi conquistado na base da confiança e do bom trabalho. A gente preza muito pelos prazos, pelas renovações, pelas negociações para o melhor para o cliente, atendendo a necessidade e o objetivo dele. E ele se sente muito seguro com a Severar, porque transmitiu, ele já recebe a proposta, imediatamente quando sai a pólice, ele recebe a informação da seguradora, mas ele recebe também a comunicação da corretora. Nós somos muito próximos ao cliente, sempre enviando a proposta. Às vezes acontece de esquecer de pagar um boleto, acontece alguma coisa, a gente está muito atento nisso, a gente manda uma mensagem: olha, aconteceu algum problema, essa parcela consta em aberto, quer que eu envie novamente o boleto? Então, nós estamos muito atentos para que nunca comprometa a cobertura do seguro dele, em qualquer seguro, em plano de saúde, seguro do carro, da casa, seguro de vida, tudo nós estamos bem atentos, principalmente com a data de renovação. É só tudo isso, né, que É, gera confiança. é. E, na sua visão, tem algum seguro que as pessoas deveriam ter e não tem? E qual seria a sua melhor indicação hoje para uma empresa de 50 funcionários? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Hum. De, vamos colocar um número menor. Uma empresa do comércio de 10 funcionários. Quais seguros elas geralmente deveriam ter e não têm? Você conseguiria nos exemplificar? Saúde, o pessoal geralmente do comércio é um pouco mais, como é que se diz? Ele não adere a esse tipo de convênio, né? O custo, geralmente, ele acha que é um custo muito alto. Uhum. Mas um seguro da mercadoria, de estoque, do próprio prédio, eles precisam ter. Olha, todo seguro é importante para proteger o patrimônio, proteger a família, proteger a empresa, os funcionários, todos são importantes. Não pensem que seguro é despesa. Seguro é importante, é fundamental. Se uma empresa ela tem um incêndio, como é que fica a situação dela, né? As contas continuam. E se ela tem um Exatamente. seguro, vai minimizar, pelo menos os prejuízos financeiros, vai minimizar. Todos os seguros são importantes, mas eu penso que o seguro de incêndio, ele é fundamental e ele não é caro. O seguro de vida é muito em conta, muito acessível e a maioria das empresas só fazem às vezes quando a convenção exige, sendo que é muito barato. Existem seguros de vida que por funcionário é R$ 5. Cinco É, reais? ontem mesmo. E para pessoa física também. Ontem eu fiz um orçamento para um rapaz de 28 anos que ficou em R$ 15 por mês, Imagina. né? Então, às vezes a pessoa pensa assim: ah, não, o seguro de vida é só para quem tem mais idade, ah, é só para quem tem empresa, quem tem funcionário. Não, é para todo mundo, para todo mundo. E não é caro. Consulta, consulta o custo, né? E nós estamos lá para isso. Quando nós chegamos na empresa, nós fazemos todo o questionário sobre todos os orçamentos, isso tudo. Seguro do prédio, incêndio, seguro de vida, o plano de saúde. Plano odontológico, então, é muito em conta. Você falou do comércio, que às vezes não oferece o plano de saúde, porque ele tem um ticket maior, né? Mas tem planos que têm telemedicina, que o funcionário ele faz a consulta com telemedicina e é muito barato. Então ele pode ter acesso a esse atendimento e não é porque é telemedicina que não vai ter receita, não. Tem receita, tem atestado médico, tem tudo, né? Então Exatamente. funciona, consulte, E sempre. isso é importante, né? Se tiver com dúvida, procura asseverar. Procura asseverar. Nós estamos preparados para atender. Que ótimo. Quero pegar também a fala do relacionamento que você mencionou no início da nossa conversa, né? Aham. Você é sócio aqui da nossa entidade, da Associação Comercial. Como que você vê essa rede de apoios e parcerias? Como que elas são essenciais para o crescimento de um negócio, para apoio ao empresário? Você tem essa visão também, não? Sim e
eu recomendo fortemente que as pessoas se unam, ou individual ou empresa, a associações, a se unam, porque a união ela faz a força, né. As pessoas no mesmo propósito, elas têm parcerias, elas têm palestras, elas têm benefícios, elas têm uma série de, oportunidades que elas não teriam sozinhas, não é? Então, principalmente com a CI, nós já tivemos muito convites aqui para participar de palestras, de eventos, de encontro de empresários, onde a gente pode, ter aí um intercâmbio de informação, de contato, de oportunidades. Então, tem que se unir, tem que se unir. E volto a dizer, nunca é custo, sempre é investimento. E pegando essa sua fala, vou pedir uma licença para você para fazer um merchan da Associação Comercial. E você ainda que não conhece a Associação Comercial, é empresário aqui da cidade de São José dos Campos, quer conhecer um pouquinho do nosso ecossistema, parte de kit mídia, parceria, divulgações em eventos, nosso auditório para 150 pessoas está disponível para você fazer o seu evento e conhecer o nosso espaço. Venha tomar um café com a gente. Queria aproveitar também para agradecer o apoio das empresas Asseverar Corretora de Seguros, Farmaconde, Loja 100, Band Vale FM, Cooper Laticínios e Estilos Óticas. Estão sempre com a gente. Muito obrigado pelo apoio. Dirley, retomando aqui, estamos caminhando para o final, né? Antes de chegarmos na mensagem final, encerramento, eu quero pegar dicas para os empresários e gestores. Você já deu várias, mas vamos Certo. relembrar algumas. Para o empresário que está ouvindo a gente agora e não tem nenhum processo formal, qual seria o primeiro passo para começar? O que você falaria para ele? Olha, cara, Dirley, quero começar uma empresa. Quais dicas Certo, você me daria? certo. Primeiramente é estar legalizado. Em qualquer dos ramos, esteja legalizado. Principalmente no estado de São Paulo, nós temos a oportunidade de ser MEI, que tem um custo muito baixo. Façam parcerias, se unam a associações. Para o pequeno empresário, não cometam o erro de misturar as contas familiar com da empresa. A empresa é uma pessoa jurídica, e o indivíduo é a pessoa física. Não misture a estação. Tire férias também. Eu sei que é difícil, principalmente para quem está começando, mas valorize o seu tempo com a família e com a empresa. Tenha equilíbrio, né? Trabalhe muito. O empresário, ele trabalha muito, né? Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Ele merece férias, ele merece eh, Essa os qualidade de vida, sim, né? sim, porque senão vai chegar num determinado momento, que ele pode desistir, né. E ao passo que se ele fizer as coisas com mais equilíbrios, com muita segurança, para que em qualquer adversidade ele não tenha um impacto maior, né, ele tem lá o seguro de incêndio, o seguro de vida, tem tudo certinho, a documentação da empresa está certinha, ele tem assessoria para isso, acredito que a ACI tem assessoria para isso também, né. Faça as coisas legalizadas, que você não vai ter problema. Consegue colocar a cabeça tranquila no travesseiro, né? Exatamente. Muito obrigado pela dica. Antes de encerrarmos aqui, queria perguntar para você quais são os próximos passos da Dirley Hã. e da Asseverar Corretora de Seguros nesse futuro, como é que se diz? Próximos meses, próximo ano, o que que você tem pra gente? Bom, eu tenho uma coisa muito especial planejada para asseverar. Eh, eu estou fazendo um curso para tirar a habilitação de corretora de seguros em Portugal, porque nós vamos abrir uma Asseverar Portugal no ano que vem. Eu não acredito. Sério, Internacional. internacional, Primeira muito bom. mão. Em primeira mão. Muitos clientes não sabem, mas isso eh, já iniciou. Eu já estou em Portugal trabalhando normalmente, atendendo os clientes normalmente, home office, e e também estudando para tirar a habilitação de corretora de seguros lá. A legislação é muito parecida, tem que ter a habilitação, tem que estar tudo muito bem regulamentado, tudo certinho, e para o ano que vem asseverar Portugal.
Já que é em primeira mão, parabéns Muito obrigada. para Dirley e para a Asseverar por mais essa conquista. Muito obrigada. Imagina. Deixando uma mensagem final agora, quero que você fale para a câmera, para todas as mulheres que são mães, que estão ouvindo você, nossa audiência, seja você homem ou mulher, realmente prestigie a Dirley, que está aqui cedendo seu tempo para a gente. Dirley, deixa uma mensagem especial ao Dia das Mães e para as empresárias. Igual você falou, se apoie, realmente tenha perseverança, né? Em empreender e se dedicar à sua carreira. Aham. Por favor. Tá joia. Olha que responsabilidade, que missão, hein? Bom, eu vou aproveitar então que nós estamos próximo do Dia das Mães, né? Quero deixar uma mensagem para as mães, as mulheres maravilhosas, guerreiras, fantásticas, únicas, né, no que fazem. Ninguém consegue substituir as mães. E principalmente voltado para as mulheres, mães empreendedoras, que valorizem sim a sua carreira e saibam, tenham a sabedoria de distinguir as prioridades, né? Um evento na escola do filho, que ele vai apresentar uma peça de teatro, que vai acontecer alguma coisa importante para ele lá, tem prioridade sim. Tem tanta prioridade quanto uma reunião com um cliente. Então, programem-se, elejam as prioridades, se organizem e sejam muito felizes nas suas carreiras de empresária, de toda a carreira profissional e mais felizes ainda como mães e tenham um excelente Dia das Mães. É isso. Muito obrigado por isso. E não podemos esquecer da família. Manda um abraço para a família, para o pessoal da Asseverar. E como é que a gente encontra a Asseverar no Instagram, no telefone, se você puder, mas se você não tiver, a gente passa na legendinha aqui também. Como é que a gente encontra os contatos da Asseverar? Tá joia. Bom, primeiro deixa eu dizer uma coisa. A Asseverar, muitas pessoas perguntam, mas por que asseverar? O que é asseverar? Asseverar, se for buscar no dicionário, é assegurar. Então, tem tudo a ver com o nosso segmento, né? Sim. Quero mandar um grande abraço para toda a minha equipe da Asseverar, que são fantásticos, são pessoas, assim, excepcionais. O maior patrimônio da Asseverar é realmente a sua equipe e os seus clientes, ou seja, pessoas. Então, quero deixar aí um grande abraço para todos da Asseverar e para Portugal também, né? A Asseverar está chegando já, de antemão, já quero mandar o meu abraço aí para vocês. Dirley, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado pelo seu sim, por esse momento gostoso, um papo que passa eu que agradeço, super adorei. rápido, né? Foi muito bom. Em nome da equipe da Associação Comercial, do nosso presidente, da diretoria, foi um prazer receber você e conhecer um pouco mais dessa história inspiradora, tá? Bacana. Muito obrigado, espero ter você aqui mais vezes. Eu que agradeço, Wellington. E, pessoal, esse foi mais um episódio do ACI Conecta, o podcast da Associação Comercial. A próxima história pode ser a sua. Seja um associado da Associação Comercial. Muito obrigado e até a próxima.